Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Conversando com Economistas. Hoje a gente está aqui com o Francisco Dorto. O Francisco ele é economista e é integrante da nossa comissão de mercado de capitais. Ele vai contar para a gente como é que ele entrou nessa área, como é que ele escolheu a economia e se ele atua com o mercado de capitais. E ele é conselheiro também da APIMEC, que é a Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais do Brasil. Francisco, obrigada. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, né, a você, ao pessoal que nos vê. Bom, eu estou atuando no mercado, eu me formei em 82, né? E entrei no Corecon em 83, eu já estou com 41 anos, 42 de economista e 41 de Corecon, né? E desde 82 eu venho atuando no mercado de capitais. Comecei como analista de valores imobiliários, né? Mas antes disso, queria falar um pouco do economista Francisco Dorto, que tem 65 anos, né? Tem 3 filhos, 3 netos, né? E casado há 39 anos com uma pessoa sensacional, né? Isso é legal porque a gente fazer uma abertura assim, porque isso daí também situa o lado humano do economista, porque todo mundo pensa que o economista é aquele cara que só quer saber de números, de produtividade. Não é, ele é um ser social, né? E ele é um ser que se integra não somente às questões da sociedade como um todo, mas também com as questões da sociedade no seu ambiente mais restrito, tipo uma família, né? Então a gente constrói amizades, etc. Isso tudo faz parte do caráter do economista, porque ele, quando enxerga esse meio social em que ele interfere, ele certamente, né, vai buscar os valores, não só os valores pessoais, mas como os valores dessas pessoas pode contribuir para a sociedade. Então, um economista com uma cabeça mais trabalhada ao longo do tempo, né, ninguém nasce sabendo, né, mas quando ele é atento às questões econômicas, às questões sociais, é um economista que vai realmente gerar valor para a sociedade, vai agregar um valor imenso, contribuir para a melhoria e otimização da sociedade. Nós estávamos discutindo com o presidente Pedro, antes de vir para cá, a questão da sociedade e o meio ambiente, né? E a sociedade, meio ambiente e mercado de capitais. Eu, como membro da Comissão de Mercado de Capitais aqui do Corecon, atribuo a ação do mercado de capitais como uma das ações mais contributivas para o desenvolvimento da sociedade. Mas não um desenvolvimento predatório, porque o mercado de capitais ele valoriza muito as questões relacionadas ao ser humano. Por isso que eu fiz essa abertura inicial, né? Porque todo capital precisa, né, da contribuição ou da interferência do homem. O capital natural que está lá, né, a plantinha que está lá, se ninguém mexer nela, ela vai ficar lá para sempre, né? Quando a gente interfere nela, se a gente pensar de uma forma predatória, destrutiva, que vai consumir aquele capital, nós estamos, como economistas, agindo contrário à nossa própria ação de economista, porque não é nosso trabalho, não é nossa função como economista ter uma ação predatória, muito pelo contrário, ela é a função do economista, principalmente uma visão do que é agora para frente, porque se a gente falar lá na área da industrialização, né, no processo histórico da formação econômica, onde a gente tinha lá muita terra, né, muito arado e começando a vir máquina. Então, o que se pensava naquela época é muito diferente do que se pensa hoje. Porque hoje a questão da produtividade, além de incorporar as questões tecnológicas, que são fatores preponderantes para o nosso desenvolvimento econômico, social e político, ele também é como a gente vai tratar esse capital natural, né? Então, esse capital natural é uma obrigação do economista, né, trazer para si essa preocupação. Claro que não é só capital natural, estou falando também dos recursos humanos, capital humano, né?
e às vezes outros capitais que a gente já conhece. Se Muito você bem. me soltar, eu falo, hein? Não, pode falar, não tem problema. Eu queria só voltar um pouquinho e pedir para o senhor Claro. contar para a gente, até como exemplo, né, para os outros economistas, para os jovens economistas, como que sua carreira nessa área começou. Então, o senhor sempre esteve aqui em São Paulo, estudou aqui em São Paulo, Então, fez estágio, como é que foi? Eu fiz uma faculdade que não existe mais hoje, né? É a Faculdade de Economia São Luís. Era uma faculdade jesuíta, lá no Colégio São Luís, lá na Vila Paulista, né? Uma faculdade excelente, São Paulo sim, já fui um professor, tive professores ótimos, né? Mas por uma situação de evolução da sociedade, né? As faculdades mudaram, os conceitos mudaram e a faculdade deixou de ser a faculdade, tem só o Colégio São Luís. Uhum. Né? Depois eu fiz mestrado e doutorado na PUC, né? E estudei bastante as questões relacionadas a valor. Por que eu falo de questão de valor? Porque quando eu comecei a minha vida, eu vou dizer assim, minha vida de profissional com cabeça para o mercado de capitais, eu não sabia nada. Né? Eu era auditor da Bolsinhas Campos e Claro, em 79, né? E aí eu estava fazendo auditoria numa empresa global de soja, e eu entrei lá nessa empresa, né? E estava lá, fui fazer um ponto lá de auditoria, e aí eu entrei e vi um painel do tamanho assim de um prédio, era enorme, era um painel, sei lá, vamos colocar assim, um painel de 8 por 20, né? Eu falei, o que é este painel, né? Aí eu falei assim, não, isso daqui é que a gente compra soja no mundo, negocia na Bolsa de Chicago, é transportado, a soja que está aqui vai para a Europa e a gente transaciona com... Eu falei assim, que coisa maluca é essa, né? Que beleza, eu fiquei alucinado com aquilo. Aí tinha um professor de moedas e bancos, nunca me esqueço, professor de moedas e bancos. Ele era diretor de uma corretora, né, de valores. Essa corretora de valores transacionava commodities. Aí é que eu comecei a ver, commodities, transação mercado global, é mais barato você comprar uma soja lá e transportar de navio. Eu falei assim, vou aprender isso, né? Pedi demissão, né, e fui trabalhar de graça, só para me pagar na faculdade. Né? Trabalhar assim, nos primeiros meses, falei assim, não, porque faz não precisa, tal. Foi assim, aí que a senhora escolheu economia. Não, eu já estava no terceiro ano de economia. Ah, tá, você se formou em 82, né? Não, o que aconteceu... estava cursando. Eu já tinha entrado em economia, estava no terceiro ano. Né? Tá. O que acontece, que me fez entrar em economia, na realidade, foi uma coisa assim, muito afetiva. O meu sogro é economista, e eu estava entrando, será que eu faço economia, administração? Eu falei assim, olha, economia te dá uma visão muito ampla. Né? Você vai enxergar o mundo de uma forma muito mais ampliada. Eu falei assim, interessante, gostei da ideia. E fui para a economia. Mas, assim, eu fui muito mais para uma indicação do meu sogro. Hoje, meu sogro, na época, ela era minha namorada, né? Uhum. Né? E a gente era vizinho, né? Então a gente conversava muito. E aí, meu pai era falecido, então eu falei assim, putz, ele Era uma referência. Ele era uma referência, né? E até hoje é uma pessoa sensacional. E aí, ele falou assim, eu fiz economia, né? O pai dele, que seria o avô da minha esposa, ele também era um economista, ele fez um monte no mercado internacional, fez umas coisas interessantes. Eu falei assim, puxa, que visão bacana, eu quero enxergar isso, né? Então foi nessa inquietação de querer enxergar mais, né, sobre o mundo da atividade econômica, sobre o mundo dos negócios, sobre o mundo não é o mundo do dinheiro, mas o mundo das operações, das transações, né? Você vê que eu nunca falei de dinheiro, eu não falei, porque eu falo daquilo que produz, né? Uhum. Então, o dinheiro é só o veículo de troca. Então, o que acontece? De valorização. Mas então, o que acontece? Eu peguei e já estava no terceiro ano, já tinha decidido por conta disso, né? E aí eu fui para essa corretora operar commodity. Então, eu operei soja, algodão, café e fiquei maravilhado. Então, em
80, não sei direito as datas, mas assim, entre 80 e 81 eu já tava no mercado de capitais, né? Aí não somente nas commodities, mas operando também mercado à vista de ações, né? Ou seja, já estava metendo as caras na essência do mercado de capitais, onde você transaciona propriedades, né, as ações, né, e transaciona os capitais naturais, daqueles recursos naturais, as commodities. Entendi. Né? E aí que eu comecei a aprender, a estudar, eu sempre gostei de ler, né, sempre gostei de estudar, e isso foi um nascedouro do economista que eu sou hoje, que sou muito grato a isso, né, e trabalho muito em cima da valorização das coisas. Hoje, além de conselheiro, de integrante da nossa comissão e conselheiro na APIMEC, o senhor está em alguma empresa? Na minha empresa, de consultoria. Ah, sim, de consultoria. Queria falar da valorização das coisas. Então, eu já, desde muitos anos, muitas décadas, eu faço avaliação de negócio, avaliação de empresas, né, com as mais variadas finalidades. Né? Então, assim, o meu histórico é de avaliação de negócios, avaliação de empresas, seja para negociar na Bolsa de Valores, seja para uma transação entre empresários ou uma questão societária. Já fiz alguns casos para perícia também, na questão judicial, onde você precisa ter um parecer de um economista que faça avaliação, né? Seja para fusões e aquisições, né? Então, e até hoje eu ainda faço isso, só que agora, como a gente tem um pouco mais de maturidade, né, de experiência, a gente consegue aconselhar melhor as partes, né, os empresários, as partes numa questão de negociação, né, ou o empresário na questão do desenvolvimento do seu negócio, né? E investidores, né, da alocação dos seus portfólios de investimentos. Entendi, perfeito. E aí, aproveitando todo esse conhecimento, como é que o senhor acha que essa comissão de mercado de capitais do Corecon pode contribuir? Então, assim, transferindo todo esse conhecimento para outros economistas, trazendo novos economistas para essa área, qual que é a importância dessa comissão? Que inclusive é formada só por feras, né, dessa área, muitos da APIMEC, né? Vou citar aqui o Ricardo Martins, que é o coordenador dessa comissão de mercado de capitais, que formou um time incrível, né? A Lucy Souza, que é presidente do conselho. Ela gravou com a gente hoje de manhã, inclusive. Então é uma comissão aí... Então, essa comissão, além dessa questão das pessoas que estão se dispondo a contribuir, que realmente é uma turma maravilhosa. Eu diria que essa comissão, assim, é um diamante azul. O Ricardo escolheu muito bem. É um diamante azul. Mas a importância dela, primeiro, é a capacidade que ela tem de aglomerar cabeças diferentes. A minha cabeça é diferente do Ricardo, da Lucy, do Bassi, de outras pessoas, entendeu? A deles é diferente da minha também, mas todos nós temos uma finalidade, um bem comum, né? Que é a ação da atividade econômica junto ao mercado, aonde os capitais acontecem. Onde é que o mercado acontece? Na relação de empresas, né, com os investidores, dos investidores com aqueles que demandam capitais, né, com os intermediários, instituições financeiras e outros, que são importantes agentes de distribuição, né, e consolidação de ações do mercado de capitais, onde eu tenho lá os capitais que estão destinados a melhorar a solvência da empresa, ou capitais que estão destinados a otimizar o capital de giro, porque a empresa se torne mais eficiente ao longo da sua operação, ou capitais que são destinados aos investimentos, né, onde vai fomentar a produtividade, tecnologia, melhor aproveitamento dos recursos, né, e tudo isso gerando uma retribuição aos investidores, que são os dividendos, e aqueles que emprestam, por exemplo, os juros. Né? Então, essa contribuição que a gente está dando é no sentido de trabalhar de uma forma bastante
equilibrada entre essas forças que eu acabei de falar. Né? Então, esse equilíbrio é um equilíbrio muito tênue, porque é difícil de você manter. Como é que você vai trabalhar a taxa de juros no Brasil? Como é que você vai trabalhar uma remuneração para os investidores, né? Na nossa volatilidade, não vou usar muito termo assim técnico, mas na nossa variação, né? Então a gente está variando mudanças políticas, né? Distanciamento social, né? Inflação que vem e vai, taxa de juros que fica lá em cima, né? Spread real para poder fomentar, trazer dinheiro de fora para poder alimentar a nossa economia, taxa de câmbio. Então, tem tantas variáveis que a nossa Comissão de Mercado de Capitais ela vai tentar reproduzir, né, essas instabilidades, contando com a nossa experiência, né, para os novos, para aqueles que estão interessados em ouvir o Corecon, né, ter a voz do Corecon, né, com a modulação do mercado de capitais. Né? Então isso é destinado principalmente àqueles que estão iniciando na faculdade, né, estão iniciando na profissão, né, aqueles que já têm senioridade, porque ninguém com senioridade máxima que tem, ele é o dono da verdade, tem o dono da verdade. Então, é uma comissão aberta a questionamento, exatamente pela maturidade dessa comissão. A gente não é dono da verdade, o que eu falei era de equilíbrio, uma proposta de união de talentos, para que a gente possa contribuir, mas nós somos dono da verdade e não temos razão absoluta, pelo menos de minha parte, e de alguns outros que eu também sei que pensam desta forma. Né? É claro que a nossa contribuição sempre vai estar revestida dos nossos melhores esforços e da manifestação das nossas melhores experiências e conhecimentos adquiridos ao longo da nossa vida. Perfeito. Eu queria, para a gente caminhando para o final, senão a gente ficaria aqui um tempão, né? Eu queria que o senhor falasse uma coisa importante que o senhor citou no começo do nosso bate-papo, que é o tempo que o senhor tem de registro, né? São 41 anos aqui registrado no Corecon. Então, acho que o senhor sabe da importância de ter o registro, que é uma coisa que a gente fala muito aqui, incentiva especialmente que os jovens economistas se registrem, contem com o Corecon, cobrem o Corecon, né? Sabe que eu vira e mexe e pergunto para novos economistas, né? Vocês são afiliados, vocês são membros lá do Corecon? Eu falo assim, não. Você sabe o que é isso? Eu falo assim, sim, mas eu não tenho interesse. Como é que você tem interesse, não tem interesse, né? Se você realmente não sabe. Porque você falou que sabe, mas você não sabe, você não está falando. Uhum. Você sabe que o Corecon trabalha pelo desenvolvimento da atividade, né? Pela remuneração, pela estabilidade, né? Pelo desenvolvimento junto às faculdades, junto às empresas, junto às instituições, de uma forma muito ampla, e a organização, né, Corecon, ela contribui para o ordenamento do teu trabalho como economista. Né? Se você está num banco, a ação que o Corecon fez ao longo da sua história, né, 70 anos, né? Acho que é. Sim, o ano passado. Então 70 por 71 anos, ao longo desse trabalho que o Corecon vem fazendo, é porque você está conseguindo trabalhar. Né? Porque ela, através do COFECON, ela trabalha junto ao Ministério do Trabalho, faz ações junto ao Ministério do Trabalho, junto ao Ministério da Economia. Né? Então, a importância do Corecon é exatamente a existência, né, manter e melhor qualificar a ação do economista. Né? Então, economistas, pensem no Corecon como uma forma de somar ao seu benefício, e não uma forma de você pagar uma anuidade e que não te traz nada. Se você ficar distante, realmente vai acontecer isso. Agora, se você tomar a iniciativa, né, de entrar e participar, você vai ser bem recepcionado. Eu tenho certeza. Isso não é uma propaganda, muito pelo contrário. Isso daí é uma crítica a vocês, que não estão pesquisando,
né, a vocês que não estão pesquisando o que é o Corecon, né, e como ele pode ajudá-los. A história dele, no mínimo, veja a história antes de decidir. Para a gente finalizar, eu queria que o senhor falasse sobre... Difícil falar da vida toda, né? Em pouquinho tempo. Esses nossos programas, eles são mais curtinhos. Eu queria que o senhor falasse sobre essa parceria do Corecon com a APIMEC. Nós somos parceiros. A APIMEC tem muitos cursos que a gente divulga, inclusive, para os nossos economistas, né? Se aperfeiçoarem. Então, acho que é super importante, né? Uma entidade ajuda a outra. Como que o senhor vê essa relação? Então, a APIMEC é uma associação que também é uma certificadora, né? Ela também cuida do profissional de investimentos, né? Bastante zela por isso, né? Eu sou um dos membros que participou bastante da certificação, da construção da certificação, né? E do credenciamento. Eu sou analista credenciado, né? E o que eu posso dizer é o seguinte: a relação de uma associação profissional que interfere, que ajuda nos investimentos, interfere no sentido de contribuir, né, para a melhoria do profissional de investimento, e o profissional de investimento é aquele que vai emitir opiniões, né, que podem contribuir para um enriquecimento, né? Ou também pode prejudicar, né? Então, o que acontece? Ele, com o economista, que é responsável no frigir dos ovos pela valorização, né? Todas as questões, todas as discussões relacionadas a valor, elas são permeadas pelo pensamento econômico, pela ação do economista, ok? Então, mercado de capitais, APIMEC e economista, é uma fusão perfeita, né? No sentido de você ter uma grande instituição, Corecon, e uma instituição que também é grande. Ambos têm história, a APIMEC tem mais de 50 anos, né? E ambas atuam com o mesmo foco, né? Que é a melhoria da sociedade, né, em função das suas ações nas pessoas, no meio ambiente e nos capitais sociais, por exemplo. Bom, que essa parceria aí, então, seja Era maravilhosa essa parceria. A parceria assim que eu, durante muitos anos, desejava, e felizmente com a evolução dos agentes, das instituições, da própria sociedade, né, isso está acontecendo. Eu tenho certeza que ela vai gerar cada vez mais muitos benefícios, seja em treinamentos, né, seja em troca de experiências, assim como nós na comissão, né, seja numa parceria para desenvolver novas discussões e temas e conteúdos, né. Então eu acho que assim, é uma parceria que só tem a ganhar, é um ganha-ganha aí. Francisco, muito obrigada. Eu que agradeço. A gente que agradece. A vocês também, por nos ouvirem, por participarem. E quiser convidar as pessoas para fazerem parte da comissão, enfim, enviarem suas contribuições. Não somente, às vezes a pessoa não tem disposição de participar da comissão, mas nós vamos divulgar, né? Nós tivemos uma reunião, teremos outras, a comissão vai divulgar, né? Nós temos uma política de disclosure das informações e das nossas ações. Participem dessas divulgações, critiquem, né? E quem quiser se aproximar é muito bem-vindo. Pode ser uma coisa chamada, pode convidá-los a entender o que está acontecendo. Quem sabe vocês se interessem mais. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Uma boa tarde. Obrigada. Muito obrigada a você que acompanhou mais um programa Conversando com Economistas, hoje com um super economista do mercado de capitais. Até a próxima.